Então eu vou encerrando aqui a nossa terça de direito de família, falando especialmente sobre a guarda. E eu já entro no assunto dizendo que nós não temos um artigo legal, um artigo no ordenamento jurídico que nos remeta ao conceito de guarda. Então nós vamos beber na doutrina para tentar definir o que seria a guarda. Para José Antônio de Paula Neto, a guarda vem a ser a posse do menor oponível a terceiros e que acarreta deveres de vigilância em relação a esse menor. Para Silvana Maria Carboneira, que não traz uma definição exaustiva na sua própria visão do que seria a guarda, ela entende que a guarda seria um instituto jurídico na qual se atribui ao guardião uma série de direitos e deveres que vão ser exercidos com o intuito de proteger e prover as necessidades de desenvolvimento de outra pessoa. Então, já vamos partir direto para o nosso roteiro, nosso esqueleto legal, que é o objetivo desse vídeo, trazer um resumo esquemático de fundamentos de direito para uma ação de guarda. E vamos começar pela Lei 11.698, que institui a guarda compartilhada dentro do ordenamento jurídico brasileiro através da alteração do Código Civil. E ela altera o Código Civil nos artigos 1583 e 1584. E essa lei ela já entra dentro do Código Civil sem explicar muito sobre a guarda, mas ela já diz que a guarda vai ser unilateral ou compartilhada. E a guarda compartilhada, por sua vez, é o exercício comum entre os genitores dos direitos e deveres de pai e mãe que não vivam sob o mesmo teto e que dizem respeito ao poder familiar. O artigo 1583 traz no parágrafo 2º critérios para estabelecimento da guarda unilateral. E esses critérios dizem objetivamente quem é que está mais apto para exercer, sendo que esses critérios são os seguintes: o afeto, quem está mais apto a proporcionar segurança e saúde, e também a educação. A gente diz isso no contexto em que prover segurança, saúde e educação para uma criança são obrigações, são deveres que, se não forem cumpridos, existe a possibilidade de incorrer então em crime de abandono material e abandono intelectual. Esse pai, então, que ficou de fora da guarda unilateral, ele ainda exerce poder familiar, tanto é que lá no parágrafo 3º se possibilita ele que exerça uma fiscalização, então, sobre o interesse dos filhos que estão sob a guarda do outro genitor, ou de quem lhe faça as vezes. O artigo 1584, por sua vez, ele lança dentro do Código Civil, dizendo que a guarda, tanto unilateral quanto compartilhada, elas podem ser requeridas mediante consenso pelo pai e pela mãe, ou então por qualquer um deles, e no caso de ser requerida por qualquer um deles, pode ser através de dentro da própria ação de divórcio. Aqui o artigo fala na separação, mas a gente já faz o divórcio direto agora, essa lei é anterior à lei do divórcio direto. Também pode ser requerida dentro de uma ação de dissolução de união estável e também em medida cautelar. No artigo 1584, e eu fiz um vídeo mais cedo sobre isso, justamente sobre esse ponto da lei 11.698, e no parágrafo 1º do artigo 1584, a gente tem a obrigação de que o juiz explique para as partes o que significa guarda compartilhada, a importância dessa guarda, o quão iguais são os direitos e os deveres tanto do genitor quanto da genitora no exercício dessa guarda compartilhada, que significa o exercício comum sobre as responsabilidades da vida do menor, e as sanções também pelo descumprimento dessas cláusulas. Então, nós temos aqui uma obrigação do juiz informar dentro do juízo o que é a guarda compartilhada. Muito embora seja uma nobre orientação, um nobre dever aqui dentro do Código Civil, eu tenho que esse artigo, ele não modifica em nada o fato de que a pessoa ficar sabendo na hora da audiência o que é uma guarda compartilhada vai fazer ela tomar uma decisão melhor. A minha crítica aqui é que se há capacidade das pessoas entenderem em tão pouco tempo e exercer então um raciocínio reflexivo sobre aquilo que o juiz vai colocar para ela na hora da audiência, que vai importar ela tomar uma decisão que tem tanto peso sobre a vida do menor e que vai influir diretamente no futuro emocional, na saúde emocional desse menor. Então, pode ser que esse tempo não seja suficiente para isso. E o artigo 1584, parágrafo 2º, ele diz que sempre que possível vai ser aplicada a guarda compartilhada, mesmo quando não houver entendimento entre os pais sobre qual a guarda a ser aplicada. Então, outra crítica cabe aqui, assim, daria para fazer um roteiro de artigos, mas já estou fazendo crítica aqui no meio do vídeo. Mas é que realmente cabe fazer essa reflexão, né? Se os pais, eles não estão se entendendo a ponto de decidir qual a guarda que é melhor para o filho nessa ocasião, pode ser que o fato do juiz impor a guarda compartilhada aos genitores que não estão preparados para exercer, porque existe um grande conflito, vai fazer com que eles, do nada, se entendam e estejam aptos
bom, nós não queremos a guarda compartilhada antes, mas agora que o juiz disse, nós somos obrigados, e a partir desse momento nós teremos que nos comportar de forma que seja possível aplicar a guarda compartilhada. E isso é um ideal, mas não é o que acontece na vida real. E por mais que a gente queira forçar os pais a se entender para que isso ocorra, quando a gente faz esse movimento, nós estamos prejudicando o menor, porque nós estamos expondo o menor a um conflito. Nós estamos prolongando o conflito que havia dentro de uma relação que encerrou em razão desse próprio conflito. Estamos jogando esse conflito do casamento, pegando o que pior tinha dentro dessa relação e fazendo com que ela seja o liame entre os genitores e o menor. Então, não é o fato do juiz determinar a guarda compartilhada que vai fazer que os pais estejam aptos para exercê-la. E aqui eu estou falando de aptidão. Simplesmente após uma audiência, se entender que magicamente o pai e a mãe vão sair dali com uma consciência ampla sobre o que é melhor para o seu filho. Eles estão ali para decidir o que é melhor para cada um. Embora eles tenham filhos e esse filho tem interesses que se sobrepõem aos conflitos pessoais nesse momento, a gente sabe que na vida real é difícil as pessoas compreenderem isso e conseguirem passar por cima, né, das suas necessidades pessoais para atender às necessidades precípuas do menor. Porém, o que eu entendo é que a guarda compartilhada é melhor. Só não coaduno com o fato de que isso tenha que ser decidido numa audiência de conciliação. Acredito que o processo para se chegar, então, até uma guarda compartilhada obrigatória, ele tem que ser um caminho que favoreça, estimule, que crie um campo fértil para o diálogo entre o pai e a mãe, entre o genitor e a genitora, o pai e pai ou mãe e mãe, entre, enfim, os guardiões. Então, neste momento, nós temos tendo uma imposição judicial que pode ter reflexos mais negativos do que é o objetivo da lei, o melhor interesse do menor, e nesse momento pode estar tendo um efeito contrário. Né? Então, acredito que o processo da guarda compartilhada, que é sim uma melhor escolha, ele não pode ser feito dessa forma como é feito, ele tem que estabelecer. Então, para esses casos de conflito acirrado, de um divórcio litigioso intenso, né, onde há uma briga, ou então há sinais de violência doméstica, é claro que onde há situações de violência doméstica, que são casos que costumam ocorrer esse tipo de conflito, ou então quando as partes ainda estão, os genitores estão se divorciando, estão muito magoados, esse conflito, ele tem que ser apaziguado, tem que ser não imposta a guarda compartilhada, mas trabalhada, ela tem que ser aceita pelas partes. Então, eu acho muito importante que haja uma preparação e no momento da audiência, chegar a guarda compartilhada de supetão, porque as partes não têm capacidade de refletir sobre as suas obrigações, sobre os seus deveres a partir daquele momento. E para estabelecer como que vai se dar essa convivência dentro da guarda compartilhada com o pai e com a mãe, com os genitores, ou com a mãe, com o pai, com o pai, a gente precisa de uma orientação técnica, e é justamente isso que o parágrafo 3º do 1584 traz para dentro do Código Civil. Então, nós temos um parágrafo bem polêmico, que é o parágrafo 4º, e o parágrafo 4º, ele diz que existirão sanções para aquele genitor que descumpre a cláusula de guarda ou altera de forma não autorizada ou então em contrários interesses do menor, seja ela guarda unilateral ou compartilhada. E essas sanções são sanções que acabam por prejudicar o menor, porque implica a redução das prerrogativas desse genitor que está descumprindo as cláusulas de guarda. Isso incide diretamente, conforme está lá no artigo, sobre as horas de convivência com o filho. Então, quem é que é prejudicado, consequentemente, nisso é o próprio filho. Então, ao meu ver, esse artigo é um artigo assim, muito contraditório. Então, o parágrafo 5º, ele estabelece uma série de requisitos para quando o juiz verificar que esse filho não deve ficar nem com o pai nem com a mãe, para dizer com quem que ele tem que ficar. Então, esse é um roteirinho básico. Não vamos esquecer da nossa fundamentação constitucional lá no artigo 226, parágrafo 5º, parágrafo 7º e parágrafo 8º. Então, acho que é um roteirinho bem simples, mas que trouxe aqui alguns pontos, algumas críticas que podem ser também discutidas na sua inicial de guarda, conforme o caso concreto. E eu espero que vocês tenham gostado e deixem seus comentários, me digam se vocês concordam comigo, se discordam, como discordam, por que discordam. Então, fica aqui um grande abraço e encerrando a nossa terça de Direito de Família especial sobre guarda.